Em nosso estudo de hoje, a lição 46 do livro Justiça Divina tem por título Tarefas Humildes. Anseias em verdade pela grande sublimação. Anotaste a biografia dos paladinos da solidariedade e ambicionas comulgar-lhes a experiência. Choraste sobre forte emoção ao conhecer-lhe a vida nos lances mais duros e quiseras igualmente desprender o coração de todos os laços inferiores. Recordas Vicente de Paulo, o herói da beneficência, olvidando possibilidades de dominação política a fim de proteger os necessitados. Pensas em Florence Nightingale, a mulher admirável que esteve quase um século entre os homens, dedicando-se aos feridos e aos doentes sem quaisquer intenções subalternas. Reflete-se em Damião, o apóstolo que se esqueceu da própria mocidade para entregar-se ao conforto dos nossos irmãos enfermos de Molokai. Meditas em Gandhi, o missionário da não-violência que renunciou a todos os privilégios a fim de ajudar a libertação do povo. Sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, estimaria seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, porém, diante delas. Todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. Chão relvoso é começo de floresta. Humanidade é sementeira de angelitude. Penetremos o bem verdadeiro para que o bem verdadeiro penetre em nós. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude, sendo bom para alguém. Uma lição profunda para a gente meditar hoje. Todas as provas, vou pegar aqui a frase que o Emmanuel usou para a gente. Todas as provas, elas estão nos preparando para todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. O tempo todo a gente está sendo submetido a provas aqui na Terra. Ele começa a falar assim, olha, todo mundo busca a grande sublimação. Depois que a gente conhece a doutrina espírita, a gente sabe que a meta é chegar à perfeição, em que a gente está num mundo de expiações e provas, em que essas provas e expiações estão, na verdade, promovendo a gente conforme a gente consiga aprender com elas, a gente vai procurando, em primeiro lugar, identificar quais são essas provas e aonde eu estou falhando para daqui para frente eu acertar mais. Depois que eu comecei a estudar o livro Céu e Inferno, e descobri que os espíritos felizes, na verdade, não são aqueles que chegaram à perfeição, são aqueles que conseguiram êxito na prova ou na expiação a que foram submetidos, eu daqui para frente eu quero também ter êxito, ter aprovação, né, ter o meu diploma de conclusão de curso na prova ou na expiação a que eu estou sendo submetido. Porém, Emmanuel vem chamar a atenção para a gente sobre a biografia de grandes missionários e que todos eles passaram por momentos bastante complicados aqui na Terra, e ele vem utilizar uma frase, aprende uma coisa, os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram a uma expectação improdutiva, a uma espera improdutiva. Eles foram realmente de encontro com os obstáculos e apanharam bastante desses obstáculos, mas esses obstáculos os ensinaram a ser os espíritos fortes, tenazes, igual eles são, e por isso que eles estão na vanguarda e a gente ainda na retaguarda. A gente vai aprendendo a cada dia que prova, normalmente, ela é um desafio. Expiação incomoda. Tem gente que tem dificuldade de diferenciar o que é prova de expiação, né? A gente pode pegar a diferença. Primeiro, a diferença teórica. Qual é a diferença teórica? Expiação é eu sofrer as consequências da violação à lei de Deus. Tem expiação que eu consigo entender agora por que eu estou passando por elas. Eu realmente violei a lei de Deus.
E agora estou sofrendo as consequências. E tem algumas que eu não consigo identificar onde eu violei agora, então eu vou encontrar essa violação em encarnação passada, em experiências passadas. Tudo bem. Mas uma maneira que os espíritos deixam para a gente, da gente poder identificar o que é prova e o que é expiação, normalmente a expiação, ela incomoda a gente. Ela deixa a gente irritado. Porque, na verdade, é um aprendizado que eu não queria ter agora. Eu preferia não ter que passar por ele. Eu não aprendi, por isso eu estou repetente, e toda vez que eu encontro com ele, eu ainda me sinto incomodado. Vai ter um momento que não, daqui a pouco vai ter um momento que todos os desafios desse planeta, você vai encontrar pessoas muito orgulhosas, autoridades que são cruéis, vai encontrar pessoas muito violentas e aquilo não vai te incomodar. Aquilo você vai lembrar de uma frase do Cristo, né? Não temais aqueles que matam o corpo, mas nunca poderão matar a alma. Olha que frase profunda, né? Vai ter um dia que a gente vai chegar nesse ponto, mas enquanto a gente não chega nesse ponto, a gente fica passando pelas provas e fica incomodado com as provas. Eu, por exemplo, a gente faz desse vídeo aqui uma espécie de terapia também. Eu tenho passado por alguns momentos em que eu tenho identificado quando estou sofrendo uma influência espiritual negativa. Tem horas que dá para a gente identificar. Tem hora que vem aquele pensamento completamente contrário ao que você está almejando, ao que você pensa mesmo. Parece que ele vem ali te testar para ver se você vai cair. Aí quando ele vem muito contrário, eu paro para pensar e fico, meu Deus, cara, esse mundo ainda tem, né? Nós somos espíritos muito mesquinhos ainda. O que faz um espírito desencarnar e ao invés de tocar a vida dele, ficar com ideia de vingança? Aí eles vão dizer lá do outro lado assim, ah, mas quando você esteve aqui do lado de cá, você também fez a mesma coisa. Tá, se fiz. Eu peço a Deus a partir de agora para ter força. Eu não quero mais ideia de vingança. É perda de tempo, né? É jogar o tempo. É muito pequeno isso. Para poder resumir aqui e não gastar o vernáculo aqui com palavras que são pejorativas. Vamos pensar assim. Ao invés de estar buscando vingança, deixa que a lei de causa e efeito vai fazer o seu papel, porque não precisa ser você se vingar. A gente que está aqui na Terra, a gente já está no mundo de expiações e provas, a gente já vai atrair aquilo que é necessário para o nosso aprendizado. Não precisa ser você perdendo esse tempo. Mas, enfim, a gente fica incomodado. Esses espíritos todos aqui que ele fala, largou, Vicente de Paula, largou a dominação política para proteger os necessitados. Largou todos os privilégios, uma espécie de Paulo de Tarso também, que largou os privilégios de ser fariseu para ser um simples tecelão e fazer as viagens dele até chegar em Roma. Depois Florence Nightingale, a mulher admirável, viveu quase um século, deve ter passado dos 90, não conheço a biografia dessa mulher, dedicando-se aos feridos e doentes sem quaisquer intenções subalternas. Quer dizer, aquela pessoa que simplesmente ficou ali trabalhando, servindo, procurando ajudar. Depois ele fala de Damião e fala de Gandhi. Fala de 4 personagens, o único que eu conheço aqui bem acaba sendo Gandhi. Os outros 3 personagens eu teria que pesquisar. Mas o que ele está querendo dizer para a gente? Os campeões da fraternidade não ficam naquela espera improdutiva, não. Eles partem para a ação. E quanto mais você trabalha, quanto mais você se submete às provas, essas provas principalmente que eu tenho vivido de perturbação espiritual, o que acontece? Elas me tiram a paciência, e quando me tiram a paciência vem aquela voz assim, mas meu amigo, recorda que você também não pode ter um pensamento assim tão contrário de repulsa a eles. Eles são espíritos doentes. Daqui a pouco você vai desencarnar. Se chegar aqui do outro lado, eles te provocarem e você entrar nessa sintonia de raiva, de repulsa, o que vai acontecer? Você vai descer o teu campo vibracional e vai estar sujeito a eles também, pode até se juntar a eles. Quando na verdade a gente tem que... Eles vão acusar a gente, vão falar, vocês têm razão, estou tentando mudar. E em momento nenhum ter qualquer sentimento de animosidade contra eles. Esse é o aprendizado do amor na Terra. A gente vai conseguir aprender o que é o amor realmente quando a gente for provocado naquele máximo e a provocação não chegar, não tiver mais eco dentro da gente. Vai ter um dia sim, gente, que a gente vai chegar ao ponto de falar, perdoa porque eles não sabem o que fazem, igual o Cristo fez. Enquanto isso, a gente vai fazendo etapas menores de acordo com as nossas provas e vai buscando esse caminho nas tarefas humildes.
para a sublimação. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.